Bom dia! Está começando mais uma Rádio PUC. Hoje, dia 29 de maio de 2013. Eu sou Nicole Darioli. E eu, Karina Daniele. Vamos às principais manchetes do dia. O Diretório Acadêmico de Comunicação da PUC Campinas continua sem espaço físico. Campinas recebe a Copa do Mundo de Vôlei de Areia. As mulheres no jornalismo esportivo. E a entrevista com o coordenador do projeto Ofício em Memória da Unicamp. Essas e outras notícias agora na Rádio PUC. Após ser eleita no ano passado, a atual gestão do Diretório Acadêmico de Comunicação da PUC Campinas luta para conseguir espaço físico. A repórter Maria Luísa Borim entrevistou o presidente do diretório, Arthur Menicucci. Confira. 6 meses após a chapa Policenso vencer as eleições do Diretório Acadêmico de Comunicação, a nova gestão enfrenta dificuldades na reestruturação do diretório, inativo desde 2010. Um dos principais desafios é a concessão feita pela Universidade do espaço físico onde funcionará o DACOM. As negociações da concessão são feitas entre membros do diretório e a Coordenadoria Geral de Atenção à Comunicação Interna da PUC Campinas. Em entrevista, o presidente do Diretório Acadêmico de Comunicação, Arthur Menicucci, explica como têm sido as dificuldades da nova gestão nesses primeiros meses. Quais foram as dificuldades de reerguer o DACOM? A gente teve muita dificuldade para conseguir o estatuto e os documentos necessários. A gente também, como a gente não tinha experiência, em movimento estudantil, em diretório acadêmico, a gente penou um pouco para saber qual que era o processo, mas acho que a dificuldade foi mais nesses âmbitos de buscar os documentos do DACOM e entender o processo, como que se faz para oficializar com a PUC também. E quando a gestão assumiu o DACOM, quais eram as principais questões que vocês pretendiam trabalhar? Então, quando a gente assumiu o DACOM, a gente tinha uma proposta de refundar a entidade, fazê-la atuante e oficial perante a PUC. Por quê? Porque a gente viu que o diretório ele ficou um bom tempo sem existir e um bom tempo sem os estudantes, sem a intenção dos estudantes de refundar. Então, com um diretório oficial, com um diretório que a PUC saiba que exista e reconheça, os estudantes podem se ocupar dele, podem trabalhar nele. Então, quando a gente iniciou, a ideia era reestruturar, fazer um diretório, fazer com que os estudantes sejam representados e a principal meta é que dê seguimento às gestões, que as gestões não sejam interrompidas. Você fica um ano sem gestão, aí volta, fica 2 anos com, não. A ideia é ter esse segmento para que as lutas continuem e o diretório vá se reforçando a cada ano. E quais são os principais problemas que estão passando nesse primeiro ano, nesses primeiros meses? A gente está tendo muita dificuldade com o contrato de cessão de espaço, o contrato de comodato. Ele é um contrato que a gente entende como injusto, porque a gente tem várias demandas ali que não são responsabilidade dos estudantes e que está sendo passada essas responsabilidades para a gente. Então é uma luta que a gente está tendo aí há um bom tempo, de conversas, de infinitas reuniões com a PUC, com a CACI. Eu acho que a principal dificuldade que a gente está tendo é conseguir sair dessa fase de oficializar, de reestruturar para começar a partir para o projeto. O DACOM ele não tem um espaço físico ainda, como você disse. E o que tem sido feito para garantir esse espaço, que vai ser dos estudantes também? Então, o espaço do DACOM, ele existe como um espaço que a PUC separa para isso, no entanto que a PUC não usa para outras finalidades. Ele está ali, ele teria que ser ocupado pelos estudantes. Foi nos passado essa questão do contrato, que é uma questão um pouco complicada para a gente. O contrato ele tem algumas cláusulas,
que dificultam a assinatura, que é, por exemplo, a questão da responsabilidade do uso de drogas em todo o entorno do diretório acadêmico, não só na sala. E a gente, como entidade, a gente entende que nossa responsabilidade é dentro da sala. Ali a gente tem que garantir, dentro do nosso espaço, a gente tem que garantir que não exista uso de drogas. Fora, não é uma responsabilidade nossa. Então, o uso do espaço, ele está muito atrelado a essa questão do contrato de comodato, que a PUC não cede. A PUC cede em poucos espaços, são ganhos assim. Semana passada a gente conseguiu a mudança de uma cláusula, a gente pede a mudança de pelo menos mais 3. Então, o que a gente está fazendo é reuniões semanais com a CACI, discutindo esse contrato. A Coordenadoria Geral de Atenção à Comunicação Interna, a CACI, que faz o intermédio entre os estudantes e a reitoria da universidade, foi procurada para falar sobre o assunto, mas não foi obtido retorno. Maria Luísa Borim para a Rádio PUC. Depois do prédio H7 da PUC Campinas ser reformado, agora é a vez do H5. Mas, enquanto não fica pronto, o barulho da obra incomoda alunos e professores. Rafaela Cassia nos traz mais informações. É com esse barulho que os alunos do Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas têm de conviver durante as aulas. Os ruídos resultam da reforma do prédio H5, iniciada em abril deste ano. Uma das cláusulas do contrato com a construtora responsável pela reforma é a paralisação da obra caso haja alguma reclamação formal de alunos ou professores em razão do barulho. A direção do CLC afirma que nenhuma reclamação foi registrada até o momento. No entanto, houve um pedido ao mestre de obras para diminuir os ruídos durante o período de aula, como nos afirma o diretor do Centro de Linguagem e Comunicação, Rogério Bazzi. Nós não tivemos nenhum pedido formal em relação para interromper a obra em virtude do barulho. O que nós solicitamos sempre ao mestre de obras é que o barulho possa ser amenizado nos horários de aula, mas reclamação formal por parte de alunos e professores nós não recebemos ainda. Alguns professores dizem acreditar que o barulho pode atrapalhar no andamento da aula. Diretor do CLC e professor da Faculdade de Jornalismo, Rogério Bazzi diz que os ruídos atrapalham na concentração dos alunos. Eu acho que o barulho atrapalha, o barulho é um ruído da obra, é um ruído que nos incomoda, mas não no sentido pedagógico, mas no sentido de perder a atenção daquele determinado foco. Então o que a gente sempre precisa fazer em sala é a gente criar outras alternativas didático-pedagógicas para evitar que o aluno se disperse por causa do ruído. Para alguns alunos, o fato de ter que desviar da obra em decorrência dos tapumes que cercam o prédio em reforma também é um incômodo, como é a impressão do estudante do segundo ano de jornalismo do período da manhã, Gustavo Loron. O tapume está atrapalhando a passagem, principalmente em dias que chove, porque a única passagem coberta é dentro do prédio e por fora não tem cobertura. A obra custou aproximadamente R$ 1,5 milhão. Tem previsão para acabar entre os meses de agosto e setembro e tem como objetivo a modernização do prédio e a melhoria da acessibilidade aos deficientes. Rafaela Cassia, para a Rádio PUC. 2013 é o primeiro ano do curso de Engenharia de Produção da PUC Campinas. A repórter Carla Bampa conversou com o diretor e alunos. Confira os detalhes. Com a primeira turma já em funcionamento, o curso busca manter-se na universidade. O curso de Engenharia de Produção foi um dos mais procurados no vestibular 2013 da PUC Campinas, por estar em alta no mercado de trabalho. 110 alunos foram matriculados, mas apenas 80 estão cursando. Como é o primeiro semestre, sempre existe a curiosidade de saber quais os objetivos. Quem explica isso é Ivan Grande, diretor do curso. O objetivo do curso de Engenharia de Produção é permitir que este profissional engenheiro de produção seja capaz de projetar, conceber, especificar e implantar sistemas produtivos de bens de qualquer natureza. Podem ser bens materiais, produtos, ou serviços. Os objetivos, o curso deverá formar um engenheiro capaz de projetar, operacionalizar e gerir processos produtivos,
no âmbito do ambiente de negócios, compreendendo e atuando em cadeias produtivas globais. Sendo assim, um dos principais motivos da escolha desse curso, como conta o aluno Gustavo Meirelles dá. Eu sempre gostei muito de matemática e física, eu queria um que voltava para a administração também, que eu pudesse administrar uma grande empresa, alguma coisa do gênero, e que envolvesse a matemática e a física. Então, acabei escolhendo a engenharia em vez da administração e a engenharia de produção, né, que é uma voltada a esse campo. O que preocupa mais os alunos são as matérias que irão ter ao longo dos anos, como diz o diretor do curso. No decorrer dos 10 semestres, ele tem disciplinas básicas da engenharia, né, que inclui cálculo, programação de computadores, física e outras tantas que dão a formação básica do engenheiro. Depois disciplinas profissionalizantes básicas e também de caráter mais avançado, além das complementares. Agora é esperar e ver o resultado que o curso vai trazer para a universidade. Carla Bampo, para a Rádio PUC. Desde o início deste ano, a PUC Campinas instalou o registro de presença online, mas os professores ainda têm opiniões diferentes sobre o novo recurso. Os detalhes com a repórter Rafaela Cassia. A Secretaria Acadêmica do Centro de Linguagem e Comunicação afirma que o recurso de registro online de frequências, que é utilizado desde fevereiro de 2013, tem por objetivo facilitar a vida dos professores. O centro conta com 101 docentes, mas pouco deles aderiram ao registro online de presença, como conta o responsável pela Secretaria do CLC, Márcio Teixeira. No momento de 20%, esse aumentar. A baixa adesão pode ser explicada pelo fato de alguns professores não terem visto vantagens em registrar a frequência online, como é a opinião do professor de jornalismo Fabiano Hermanese. Eu ainda não optei por fazer a chamada online porque eu ainda considero o sistema pouco prático e acho que a própria força do hábito de fazer a chamada no papel eu já estou acostumado, então eu continuei fazendo por isso, principalmente nas salas que são salas cheias de quase 90 alunos e o sistema online ainda é um sistema pouco prático, ocupando até mais tempo da aula. Para quem aderiu ao registro online de frequência, ele tem diversos benefícios, tanto para os alunos, que podem verificar se de fato foi atribuída presença para eles, bem como para os professores, como nos afirma o professor de Filosofia e Psicologia Aplicada da Faculdade de Jornalismo, Arlindo Gonçalves Júnior. São muitos benefícios que a chamada online ela acarreta para a gente. Pelo aspecto do professor, é mais prático fazer a chamada online, é mais fácil na hora de fechar a lista de frequência ao final do mês, porque a gente já vai lançando, né, automaticamente o número de presença desses alunos. O secretário acadêmico do CLC, Márcio Teixeira, diz que cerca de 15 mil frequências são passadas por mês para o sistema e que a chamada online pode diminuir o número de erros, pois não será mais necessário passar para o sistema. Rafaela Cassia, para a Rádio PUC. Vamos a um breve intervalo, mas já no próximo bloco, as mulheres tomam conta do jornalismo esportivo. É daqui a pouco na Rádio PUC. Com o barril de Heineken 5 litros, você faz a festa onde estiver. Na balada com os amigos, no churrasco de fim de semana ou na praia com a galera, a diversão é garantida com uma Heineken gelada. E quer saber o melhor? Não tem desperdício, porque se sobrar cerveja, você pode guardar para o próximo encontro, sem problema algum. O barril de Heineken é o único que mantém o mesmo sabor e qualidade por 30 dias depois de aberto na geladeira. Difícil mesmo vai ser a cerveja durar tanto sem ninguém beber. Heineken 5 litros, o único barril que você tira cerveja como se fosse chopp. Beba com moderação. Voltamos com o esporte. As mulheres tomam conta do jornalismo esportivo. Cada vez mais a paixão pelo esporte aumenta entre elas. Confira na reportagem de Carla Bampa. Ainda existe preconceito com mulheres no jornalismo esportivo, mas elas buscam aos poucos quebrar o padrão que mulher não entende de futebol, como afirma Laura Júlia.
Eu acho que as mulheres têm mais que participar do jornalismo esportivo para quebrar esse paradigma de que só os homens entendem de esporte, principalmente porque as mulheres que estudam jornalismo, estudam para falar sobre isso, elas têm toda a capacidade que um homem tem para falar sobre esporte. É só elas se informarem e serem competentes. Isso está se tornando uma realidade nos dias de hoje, mostrando que entendem de esporte e principalmente de futebol. Como a Renata Fã, apresentadora do programa Jogo Aberto da Band e que inspirou a estudante de jornalismo Camila Mazin, como podemos conferir. Acompanhava e eu sempre admirava a Renata Fã, que é uma grande ícone no esporte, no jornalismo, por ser mulher e a primeira mulher a comandar um programa de mesa redonda na televisão. Poucos ganham espaço na televisão e no rádio, e estão com seus lugares garantidos, deixando a diferença de lado, como diz o telespectador Júlio César, que é apaixonado por programas esportivos. Acho muito legal a maior participação das mulheres no esporte, porque elas estão ganhando muito mais espaço em um local que antes era dominado pelos homens, fortalecendo a igualdade entre homens e mulheres. Como o esporte está em alta com a Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, é provável que aumente bem mais a procura das mulheres no campo do jornalismo esportivo. Carla Bampa para a Rádio PUC. A Federação Internacional de Vôlei escolheu a cidade de Campinas como sede da final da Copa do Mundo de Vôlei de Areia, que vai ocorrer entre os dias 29 de maio e 2 de junho, no Parque do Taquaral. A Copa vai contar com a participação de 16 países, representados por duplas masculinas e femininas. A reportagem é de Nicole Darioli. A Copa do Mundo de Vôlei de Areia, organizada pela Federação Internacional de Vôlei, a FIVB, vai trazer para Campinas uma mega atração que ajuda a reafirmar a tradição que o vôlei tem na cidade. A briga para sediar a final estava entre Campinas e Fortaleza. O custo operacional para levar a estrutura para a cidade foi ponto decisivo na escolha. O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, enumerou alguns outros fatos que motivaram a escolha do município para sediar a final. Procuraram Campinas mais por proximidade de São Paulo. E mais a estrutura que ela tem em questão de rodovias, questão de público, que é bastante grande. E também que um dos critérios que ficou bastante decisivo disso foi o circuito Banco Brasil de Vôlei, que já teve bastante em Campinas. Considerado pela Prefeitura de Campinas como um grande evento, a Copa do Mundo de Vôlei de Areia vai trazer para a cidade de Campinas uma grande movimentação financeira e social. A Secretaria de Esporte e Lazer informou que conta com o auxílio de empresas privadas para a organização, mas cabe a ela a logística de serviços públicos, ou seja, a manutenção da área onde vão ocorrer os jogos e o controle da infraestrutura. Para o conselheiro de esporte da Prefeitura e também professor de vôlei, Jefferson Eduardo Espanhol, falta uma maior e melhor divulgação do evento. Tem uma rede de comunicação em Anguera, específica, uma rede aqui, que todas as bases são acessadas por lá. Então, por que não está divulgando por essa rede? Que ela divulga, canaliza toda a divulgação. Só vai divulgar no dia do evento? Então, a qualidade está baixa da divulgação. Apesar dos problemas com divulgação, os organizadores esperam que seja uma grande atração na cidade. Fernando Vanin, coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, disse que as expectativas da Prefeitura para o evento estão divididas em 2 momentos. O primeiro momento refere-se a apresentar para a população um evento internacional e, em segundo lugar, a preocupação em dar um cunho social para os Jogos. O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Campinas, Fernando Vanin, explicou como esse objetivo da Prefeitura vai ser atingido. Estava combinando junto com os organizadores para que tenham oficinas ou tenham algum contato de crianças de escolas municipais, estaduais ou o que for, para estar dentro da quadra junto com os atletas. Eles vão entrar nas quadras, vão dizer assim, bater uma bola junto com os atletas. O torcedor deve chegar cedo. O número de pessoas é limitado de acordo com o tamanho da arquibancada. O evento é gratuito e acessível a toda a população. Nicole Darioli para a Rádio PUC. A internet 4G cobre as cidades sedes da Copa das Confederações e Copa do Mundo, mas outras cidades também começaram a fazer testes. É o caso de Valinhos, que foi a primeira cidade da região metropolitana de Campinas a receber a tecnologia. O modem está instalado na prefeitura e em mais 4 secretarias do município.
E atenção você ouvinte que ainda não comprou ingresso para a Copa das Confederações de 2013. A Copa, que ocorre em 6 cidades brasileiras entre os dias 15 e 30 de junho, ainda conta com 23% dos ingressos disponíveis para a venda, que recomeçam no dia 1º de junho. Ouça os detalhes com a repórter Nicole Darioli. A partir de amanhã, as vendas dos ingressos para a Copa das Confederações vão recomeçar. O comitê organizador anunciou que 640.635 ingressos já foram vendidos, o que corresponde a 76% do total que vai ser comercializado. Um dos torcedores que já comprou o ingresso, Paulo Melo, contou sobre o processo de compra. Eu comprei o ingresso para o jogo da final da Copa das Confederações e o site estava um pouco lento, acho que congestionado, mas eu não tive problemas para comprar não. E agora eu estou esperando para retirar. Para algumas disputas, os ingressos já esgotaram, como o da final do torneio. Mas quem ainda não comprou vai ter uma segunda chance. Os ingressos que ainda restam podem ser adquiridos pelo site da FIFA ou na bilheteria dos centros de ingressos das cidades sedes, que são Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Os ingressos que já foram vendidos podem ser retirados pelos torcedores a partir de hoje ou no dia do jogo, e a apresentação de documento de identidade é obrigatória. Nicole Darioli, para a Rádio PUC. Vamos a mais um intervalo e no próximo bloco. Entrevista com o coordenador do projeto Ofício e Memória da Unicamp. Daqui a pouco, na Rádio PUC. É a sua bola, né, filhão? Meu. Olha isso. Esse aqui é o seu ursinho também, né? Isso mesmo. Meu. Não, calma aí, pera aí, filhão. Esse é o Fiat do papai, viu? Não, que isso, rapaz? Esse Fiat é meu, ouviu? É meu. Vai ser difícil resistir às ofertas Fiat. Mini Economy 2009, o carro mais barato e econômico do mercado, a partir de 22.490. Palio Fire 2009, a partir de 24.990. Um dos maiores nomes da arte de gravura do país nos expõe a dificuldade de divulgação da arte no Brasil e de eventos como a 4ª Bienal de Gravadores, que ocorre este ano em Lima, capital do Peru. A reportagem é de Karina Daniele. Ao tempo que um pintor faz 10 pinturas, um artista gravador faz uma obra. O artista gravador tem que ser pintor, escultor e desenhista. No Brasil, é tradicional confundirmos esse tipo de arte como se fosse um pôster. Na PUC de Artes do Peru, gravura é um curso e não só uma disciplina como no Brasil. O estudo lá é muito intenso, porém, a gravura brasileira é a que tem mais reconhecimento no exterior. Por isso, o professor Paulo Sheida Sanz, da Faculdade de Artes Visuais da PUC Campinas, luta por essa arte e mostra a necessidade do trabalho ser respeitado. Que tem que ser valorizado e não pode ser esquecido, né? Esse negócio de a gente só apertar o botão e imprimir na impressora, isso aí na realidade foi a gravura que iniciou tudo isso tipo de coisa. Então, a impressão digital hoje é uma tecnologia avançada da gravura. Pensar assim, puxa, o que o Brasil tem de melhor é a gravura. Entende? A gravura é o que o Brasil tem mais reconhecimento no exterior. Campinas se tornou um polo mais conhecido na arte da gravura pelos projetos desenvolvidos pelo professor, que criou a Bienal Nacional de Gravura e atualmente possui uma exposição na PUC Campinas chamada Grabados e Gravuras, que é mostra do Museu Olho Latino, fundada por Paulo Sheida na cidade de Atibaia. O professor, que já participou de mais de 400 mostras no Brasil e em todo o mundo, está participando entre os dias 28 de maio e 30 de junho da 4ª Bienal Internacional em Lima, no Peru, como artista convidado e expositor. Uma de suas obras tem mais de 4 metros de altura. Apesar de toda a sua importância no mundo artístico, Paulo Sheida relata seu descontentamento com a mídia brasileira. Às vezes a gente faz uma coisa grandiosa fora, a gente sabe que tem muito valor, é muito importante o que a gente está fazendo, mas quando chega no país, no Brasil, na própria cidade em que a gente mora, se sair uma linha já é lucro, né?
O professor da Faculdade de Artes da PUC Campinas ainda ressalta a importância do Peru na arte da gravura e o desconhecimento por parte dos brasileiros da arte latino-americana. Mas nós, como artistas, digamos, a gente sente dificuldade muitas vezes em fazer divulgação do trabalho que fazemos, dependendo do país, dependendo do local e tal, né? Então, com isso, o brasileiro tem geralmente um certo... parece que não coloca muita coisa latino-americana, né? Entende? Coloca mais de outros países nos jornais e tal. Mas, na realidade, o Peru desenvolve o sentido cultural intenso, entende que merecia ser exportação para o mundo mesmo. No final do ano, o professor Paulo Cheida Sanz irá realizar a 6ª Bienal Nacional juntamente com o Museu Olho Latino. A exposição irá ser dedicada ao artista mais conhecido de gravura do Brasil no mundo, chamado J. Borges. A Bienal acontecerá na mesma época da festa nordestina na cidade de Atibaia. Karina Daniele, para a Rádio PUC. O projeto Ofício e Memória do Centro de Memória da Unicamp, que conta com a participação de professores da PUC Campinas, procura atrair um público maior ainda neste ano. A nossa repórter e apresentadora, Karina Daniele, entrevistou o coordenador do projeto. É isso mesmo, Nicole. O projeto Ofício e Memória foi criado no ano de 2010 por 10 professores. Entre eles, 3 são da PUC Campinas. O professor Celso Budstein, Nelson Chinalha e o coordenador do projeto, Amarildo Carnicel. O professor Nelson Chinalha explicou que o projeto passou a ser executado no ano de 2011, mas só no ano passado houve uma exposição. Tinha fotografias de profissões que desaparecem por conta da tecnologia. Em 2013, o projeto Ofício e Memória busca atrair um público maior para outras cidades conhecerem a exposição. Agora, estou aqui com o coordenador do projeto, Amarildo Carnicel. Professor, por que as fotos do projeto Ofício e Memória estão em Poços de Caldas? Justamente porque a proposta dessa exposição Ofício e Memória, que é trazer profissões que estão, vamos dizer, no primeiro momento, assim, estão em desuso, né? Profissões estão perdendo esse reconhecimento, até por conta das novas tecnologias, então são atividades que começam a ser esquecidas pela sociedade. A gente buscou profissionais de diferentes lugares, né? Então a gente buscou o borracheiro, o artesão, o barbeiro, o luthier, que são profissões um pouco mais... são profissões com peculiaridades que nos dias de hoje a gente já não consegue ver. Então, o que ocorre? Dentre os entrevistados, dentre os fotografados, está um que foi Poços de Caldas, que é o mestre vidreiro. E aí, por conta dele ser uma figura de Poços de Caldas, a proposta da exposição é que ela circule por onde as pessoas que foram motivo dessas fotos residem. Eu estou aqui com o coordenador do projeto Ofício e Memória do Centro de Memória da Unicamp, Amarildo Carnicel, que nos conta mais sobre o projeto Ofício e Memória e o futuro de novos projetos desenvolvidos no centro. Acontece alguma nova exposição ainda nesse ano? A proposta é que essa exposição, depois de Poços de Caldas, circule pelas cidades onde esses profissionais foram fotografados. Então, ela deve passar por Valinhos, deve passar por Fernandópolis, por algumas cidades do interior de Minas Gerais. Então, a gente está, na verdade, agendando esses locais. E como vocês pretendem fazer a divulgação? Bem, a divulgação, no primeiro momento, em se tratando de um grupo de pesquisa situado na Unicamp, sediado na Unicamp, a gente, no primeiro momento, faz um release, né? Faz um release que é distribuído via portal da universidade, via assessoria de imprensa da Unicamp, para os diferentes meios de comunicação, para todos os suportes que a gente vê que a mídia pode utilizar. Então, qual foi a principal intenção da criação desse projeto mesmo? A intenção foi justamente resgatar essas profissões, né? Se eu perguntar para você quem é um fotógrafo lambe-lambe, tenho certeza que você vai ter uma certa dúvida ou talvez vai dizer que nunca ouviu falar. Então, é mostrar que ainda existem
alguns personagens que atuam em diferentes profissões, que por conta do avanço da tecnologia são profissões que vão caindo no desuso. Elas vão sendo substituídas, né, funções, atribuições que vão sendo substituídas e suportes tecnológicos vão tomando muitas vezes esse espaço, né? Então, de modo geral, a ideia foi resgatar, foi trazer um pouco a memória desses profissionais que muitas vezes fizeram parte do universo de um público que hoje está aí na faixa de 50, 60 anos, e esses profissionais fizeram parte desse universo de 30, 40 anos atrás. Você já tem algum outro projeto em mente? Nós temos, sim, mais 2 projetos que estão em andamento. Um é sobre a memória do fotojornalismo de Campinas, em que a gente está no processo agora de edição de documentários, em que a gente pega antigos fotógrafos que atuaram na mídia campineira e trazemos um pouco essa história de como foi há 40, 50 anos atrás a atividade de um fotógrafo de jornal, da mídia impressa, né? E temos um outro projeto que também estamos trabalhando na produção de um livro em que os pesquisadores do grupo estão produzindo artigos, né, artigos científicos e ensaios, sempre tendo a fotografia como elemento principal e todas as reflexões que aquelas fotografias sugerem. Há alguma previsão para esses projetos? Estamos trabalhando no documentário, a nossa ideia, mas é em agosto, que é quando se comemora o mês da fotografia. E o livro já é uma situação um pouco mais delicada, porque a gente depende muito dos autores todos para que possam concluir os seus trabalhos. E depois do livro, digamos, concluído, ainda precisamos correr atrás de patrocínio, porque a produção de um livro é algo muito caro. Então a gente não tem ainda um patrocínio, a gente não sabe ainda onde buscar recursos para que esse livro possa ser publicado efetivamente. Tá bom, professora Marilda, obrigada pela sua entrevista. Karina Daniele para a Rádio PUC. E a Rádio PUC fica por aqui. Editora, Safiri Linares. Chefe de reportagem, Nicole Darioli. Apresentação, Nicole Darioli e Karina Daniele. Repórteres, Maria Luísa Borim, Rafaela Cassia, Carla Bampa, Karina Daniele e Nicole Darioli. Técnicos de mesa e som, André Marchione. Jornal produzido para a matéria de rádio jornalismo, a turma 3, período matutino, Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas. Orientação, professor Marcel Sheida. Campinas, 29 de maio de 2013. Obrigada pela audiência e um bom dia.